Alô, 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 aqui para falar das novidades do A La Carte essa semana. Vou começar falando desse filme belga, O Mestre da Música, que chegou a ser indicado finalista ao Oscar de filme estrangeiro em 1989, o filme de 88, e conta a história desse tenor, assim, o melhor cantor da sua época, e que se retira dos palcos a morar nessa mansão no campo, e ele decide receber um rapaz e uma moça para serem seus pupilos, para ele treiná-los, para serem grandes cantores. É claro que ele vai submetê-los a uma vida bastante difícil, mas a gente vai ver esses dois, então, aprendendo a cantar, e ali, claro, vai acabar surgindo uma relação amorosa que vai deixar o professor incomodado. Belo filme, bela produção, a trilha sonora maravilhosa. Preste atenção numa cena, já assim para 70% do filme, digamos assim, quando eles têm que cantar uma área da Traviata, uma área linda da Traviata, como o cineasta soube fazer isso de uma maneira inteligente e brilhante. Eu me lembro dessa cena como se tivesse visto ontem, e eu assisti esse filme quando passou nos cinemas. O tempo passa, né? Vale a pena vocês assistirem, é um belíssimo filme. É o primeiro filme do diretor, que depois faria um outro filme também de música clássica chamado Farinelli, que a gente tem aqui no A La Carte. Grande cineasta que soube juntar, né, a música clássica, o nome certo, se algum especialista estiver vendo, não me dê bronca, eu chamo de música clássica porque é mais fácil para os leigos. A música, na verdade, tem a música romântica, tem a música de ópera, tem a música lírica, mas é o que a gente popularmente chama de música clássica. O Mestre da Música, lindo filme. Tempestade de Verão, dirigido por Douglas Sirk. Aqui uma observação, quando você for assistir o filme, vai aparecer o nome de outro diretor. O Douglas Sirk decidiu usar um pseudônimo nesse filme, em homenagem a um ator que ele tinha dirigido no filme anterior. Sabe-se lá por quê? Porque eu não consegui descobrir o motivo, mas então saiba que é do Douglas Sirk, aquele grande cineasta americano. A história é baseada num conto do Chekhov, grande escritor de teatro, mas que escreveu esse conto em narrativa, que inclusive nós temos uma outra versão cinematográfica do mesmo conto, que chama-se Acidente de Caça, filmado na União Soviética, que está aqui no cardápio. Assista e depois assista o outro para ver as diferenças, que são muitas nas duas filmagens. Originalmente a história se passava na Rússia em 1840, mas nesse filme a história foi trazida ali para 1912. De qualquer maneira, ainda é a Rússia czarista, dos nobres, e essa propriedade no campo que pertence a um aristocrata, que vai um outro aristocrata para lá, e aí ele conhece essa jovem extremamente bonita, que é filha de um dos trabalhadores lá, que cuida dos cavalos, e é uma moça muito bonita e muito inteligente. Ela tá noiva lá de um pobre qualquer trabalhador, mas ela não quer, ela quer subir na vida, e ela vai seduzir um desses nobres, e o outro nobre vai acabar ficando afim dela. Enfim, paixões, traições e inclusive um crime. Muita gente considera esse uma das primeiras histórias policiais ou de crime da narrativa. Uma obra de Chekhov, um dos grandes nomes da literatura, adaptada para o cinema algumas vezes, e que a gente está trazendo esta versão americana desta história. Tempestade de Verão. Antes do Inverno, uma produção francesa de 2013, simplesmente com Daniel Auteuil e Christine Scott Thomas no elenco. Dois atores importantes. Ele interpreta esse neurocirurgião famosíssimo, importante, casado com ela, mas o filme é mais focado nela. Ela começa a desconfiar que o marido tem uma amante. Ele tá estranho, ele tá diferente, ele não tá atento. Ela vai sofrendo com isso, resolve tomar algumas atitudes, e quando ela descobre, na verdade, a história é bem mais complicada. Um drama intenso, elenco poderosíssimo, dirigido por Philippe Claudel. Belo filme, Antes do Inverno. Comme une fleur, comme un petit coquelicot, mon âme, comme un petit coquelicot. Muranov é um documentário de 2021, inédito no Brasil, que fala desse bairro que, antes da Segunda Guerra Mundial, era um bairro bastante próspero, um bairro judaico, onde havia muito comércio, residências, em Varsóvia. E que quando os nazistas ocuparam e decidiram criar o gueto de Varsóvia, foi justamente esse o bairro que eles utilizaram, cercaram, e lá aconteceram todas as tragédias que o gueto de Varsóvia foi lugar e foi palco. Centenas de milhares de judeus foram aglomerados nesse gueto e passaram pelas piores privações. Após a Segunda Guerra Mundial, a libertação da Polônia, o bairro foi reconstruído. Não exatamente como ele era antes, né? Na verdade, foi construído um novo bairro no lugar. Algumas das construções permaneceram, usaram, inclusive, muitos dos destroços que haviam ficado para servir como material para construir. A Polônia tinha ficado muito pobre. E aí o cineasta vai nesse bairro, nos dias de hoje, em lugares que tinham uma história, que hoje servem para outra destinação, e acaba que algumas pessoas dizem que existem fantasmas aprisionados naquele lugar, trazem as memórias do passado. Documentário bastante original na pegada que ele faz,
e nessa comparação do passado com o presente e das lembranças físicas e espirituais que o lugar possui. Muranov. Para completar, o segundo episódio da série italiana Love Club. A história se passa ao redor e dentro desse clube noturno que fica na periferia de Milão e que reúne a comunidade LGBT. O clube está com algumas dificuldades financeiras. A história é centrada em 4 personagens principais, 2 homens e 2 mulheres, cujas vidas estão muito ligadas a esse clube, seja na vida noturna quanto na vida diurna. São 4 episódios, uma série que fez muito sucesso na Itália e que a gente está trazendo aqui esse universo LGBT da Itália. Love Club, segundo episódio. Mais uma programação variada que a gente oferece para vocês. Filme da Bélgica, filme passado na Polônia, filme americano, filme francês, filme da Itália. É só você montar o seu cardápio. Tudo isso para vocês a partir de hoje, aqui no nosso à la carte.